E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSE. Bem, lá do IPSE, né? Porque agora eu não estou no IPSE, mas enfim. Quem não sabe, é Instituto de Psicologia Social, Comportamental e Experimental. A gente realiza atendimentos psicológicos a preços simbólicos e que muitas vezes, né, são gratuitos. Aqui a gente está fazendo, vocês sempre me veem, vocês vão me ver com mais frequência no canal, porque como eu sempre digo, eu sou responsável pelo YouTube, graças a Deus. O Fredson Almeida fica no Instagram e o Marcos fica no Facebook, beleza? E nós três eventualmente nos revezamos na clínica e nos atendimentos psicológicos, tá? Primeiro, curte a gente no Facebook, segue, entra no nosso site lá, se intera. Tudo que a gente fala nos vídeos, nas videoaulas, tem no site descrito, tanto a aula quanto as dicas, enfim, tudo tá lá. Segue o IPSE no Instagram, @IPSE, tá? Me segue também, se você quiser, @Harley Pacheco. Tô lá no Instagram. Como eu falei, o IPSE realiza atendimentos psicológicos a preços simbólicos e que muitas vezes são gratuitos. Então, ajuda a gente aí, dá um cliquezinho aqui embaixo, ó, vai aparecer uma barrinha de propaganda do Google, não precisa comprar nada, mas dá uma clicada aí que já ajuda a gente, beleza? Eu tô falando a real para vocês, nada é de graça, né? Quando não tem produto, você é o produto. E aqui é assim também, né? O que a gente arrecada é mixaria, ninharia, mas ajuda na manutenção da estrutura, tanto aqui em Fortaleza, quanto em Ubatuba, quanto na Bahia, com Fred, tá? Hoje eu vou falar sobre um tema que eu particularmente adoro muito, fez parte do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso. É um tema que as pessoas costumam gostar, tá? Mas que a gente sempre lê na internet, em blogs, ou a gente sempre vê nos noticiários, lá nos jornais e tal, esse tema, mas sempre cheio de empirismo. Como assim? Cheio de eu acho, cheio de eu fiz assim e deu certo. E o que eu vou fazer aqui não, o que eu vou falar hoje, eu vou falar desse tema hoje, mas baseado, né, endossado por conceitos científicos de pesquisas que são sérias, né? Você vai ver nesse, como conquistar uma mulher ou como conquistar um marido, sei lá. Na maioria das vezes, absoluta, inúmeras vezes, as pesquisas que endossam essas reportagens não são sérias, né? São cheias de buracos, lacunas, tá? Os pesquisadores não são pesquisadores renomadíssimos e estão sempre servindo ao interesse da revista na qual eles publicarão. Nós não, nós vamos fazer diferente aqui. Nós vamos fazer uma análise sistemática, do estudo do estado da arte, né? Coletando o que os autores falam, explicando de maneira geral, para te ajudar a entender um pouco mais desse conceito, tá? Harley, como que conquista uma mulher? Não sei, velho. Vamos ver o que os autores falam, né? Eu sei que eu não gosto de dizer comigo deu certo, porque realmente deu, muitas coisas eu botei em prática e deram certo. Deram certo para as pessoas que vão no meu consultório para aprender a como se comunicar melhor, a como se expressar. Mas para entender, você tem que praticar, você tem que saber colocar o que a gente vai dizer em prática. Beleza? Então sinta-se à vontade de escrever aí embaixo que a gente responde com frequência. Um de nós três, eu, o Marcos ou o Fred, a gente vai responder você. Manda um e-mail pro IPS se você se sentir à vontade. Não se esquece, dá uma clicadinha nesse botão, não precisa comprar nada, tá? Mas engana entre aspas o Google, né? Deixa ele fazer a propaganda dele e nos ajudar nos remunerando. Show de bola? O tema, finalmente, eu vou falar, é atração humana em relações interpessoais. Como assim? Relação humana. O que eu quero dizer, o que a gente vai mostrar aqui são que os autores falam sobre o que nos faz e como a atração pelas pessoas elas acontecem, né? Os estudos mostram, eles identificam por que elas acontecem e como elas acontecem, né? Primeiro ponto, né, que eu acho que é o mais relevante. Por que as pessoas se aproximam? Porque o ser humano ele precisa... Esse é o primeiro que é um dos questionamentos mais intrigantes aí da humanidade, né? E ele é um tema que intriga muito os filósofos, os estudiosos que há anos vêm sendo aí estudando. Pô, Harley, mas você é psicólogo, tal, o que isso tem a ver? Isso não é sério? Não, pera lá, é sério sim. A gente precisa saber como as pessoas interagem, como as pessoas se comportam, como elas se atraem, para que a gente consiga acabar com preconceito, acabar com homofobia, acabar com todos esses problemas aí que afligem a sociedade, mas também para ajudar as pessoas que não conseguem se relacionar. Tem muita gente deprimida aí porque não arrumou um amante, tem muita gente deprimida aí porque não arrumou um namorado, tem muita gente deprimida aí porque não consegue se comunicar. Isso atrapalha nas relações, mas atrapalha nas relações sentimentais, mas atrapalha também nas relações
profissionais, do dia a dia. Então, por isso é que a gente tem que estudar. Uma coisa que eu acho legal num texto de um cara chamado Sartre, Jean-Paul Sartre, o nome do texto é Entre Quatro Paredes, é que ele fala que lá ele dá a entender que nós pessoas, que nós seres humanos precisamos de convívio social com os nossos semelhantes, né? E que a gente procura sempre se aproximar das outras pessoas para tentar provar para essas pessoas que nós somos bons, que nós somos legais. Então vamos lá. O que o Sartre, diz que o Sartre diz, mas como que eu aplicaria isso como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Primeiro, você sempre vai se aproximar de alguém com algum interesse. Tá? Ah, Harley, como assim interesse? Interesse financeiro? Não necessariamente. O que eu estou querendo dizer é que você sempre vai se aproximar de alguém por interesse. Por interesse de amizade, por interesse financeiro, por interesse profissional, enfim. Algo vai fazer com que você se mova em direção a essa pessoa. E você tem que estar bastante ciente disso, tá? Porque você vai chegar numa mulher porque ela é gatinha, você tem que estar ciente que vai chegar nela porque ela é gatinha e você quer ficar com ela. Porque tem gente que, eu vou lá tentar amizade, não sei o que, vai que. Já começa errado. Primeiro, quando você vai abordar alguém, ou quando você vai se aproximar de alguém, para que a atração ocorra plenamente, de maneira satisfatória e eficiente, você tem que ir seguro do que você quer. Qual o seu objetivo? Não, eu quero ser amigo daquela mulher ou daquele rapaz. Eu quero ter contato profissional com aquele entrevistador e ser bastante coerente, convincente, né? E ter propriedade no que eu falo. Não, eu quero conversar com aquela pessoa e passar a confiança para ela. Então você tem que estar ciente de que você vai lá com um objetivo, tá? Você não vai de à toa. Então você fica em casa, tá? E você tem que estar ciente também de que se você precisa se comunicar com ela, ela também precisa se comunicar com você. Vamos lá. Né? Porque às vezes a pessoa vai meio insegura, tá? A pessoa não vai querer falar comigo, não sei. Ela vai sim, porque ela precisa mostrar para você. Se é um entrevistador, ele precisa ouvir o que você tem para falar, mas você está lá porque ele precisa de você. Né? Então você tem que estar aberto para o que ele fala e sabe, não precisa ter medo, tem que ir mesmo. Tá? Até porque se você tiver medo, é algo mais ligado à fobia, que tem que ter um acompanhamento terapêutico mais próximo. Né? Tá? Ah, vou chegar na menininha na balada. Beleza, pera lá. Tem 10 meninas na balada. Balada sozinha. 10 meninas sozinha na balada. Você acha que a mina foi lá por quê? A mina quer beber? Se tivesse ido pra beber, ela não tira pra balada, ela tira pro barzinho com as amigas dela. Né? O que eu quero dizer é que a mesma coisa vale pro rapaz. Você acha que o cara foi pra balada, ouvir som alto, beber, perder sono, por quê? Ele tá lá porque ele precisa se comunicar com alguém, porque ele tem um objetivo em comum com você, que provavelmente é o mesmo. Tá? Mas as pessoas às vezes não racionalizam acerca disso, né? E acabam que se podam. Né? Legal? Então, para responder a pergunta, por que as pessoas se aproximam? Né? Porque a gente precisa. Né? O ser humano ele precisa experimentar sensações agradáveis. Aliás, ele precisa provar sensações fisiológicas agradáveis e parar de sentir sensações fisiológicas desagradáveis. Foi feito um estudo por um cientista, chama Schachter, né? Ele é de 1959, lembrando que todas as referências tem lá no site do IPSE. Se você quiser conferir direto lá, eu faço a citação, aqui eu estou fazendo a citação lá, eu boto a referência e a página e tudo. Esse cara fez uma pesquisa que ele colocava as pessoas em situações de isolamento e provocava ansiedade nessas pessoas. E ele percebeu que geralmente, quando a pessoa estava sozinha, a ansiedade subia ao extremo. Quando ele colocava mais pessoas nessa mesma condição, a ansiedade baixava e as pessoas se comunicavam. O que eu quero dizer é justamente isso, porque as pessoas se aproximam. Porque elas precisam baixar. Né? O mundo hoje ele oferece para a gente muita ansiedade, a gente tem muita pressão, a gente sofre muito com o dia a dia. Então, se aproximar das outras pessoas fazem com que o nosso estresse, a nossa ansiedade ele baixe. Então, fisiologicamente isso é muito positivo, tá? Um outro cientista, lembrando, aqui eu não vou falar das minhas experiências, nem vou falar o que eu li na revistinha Tititi. Aqui eu vou falar, né, baseado, endossado por conceitos que são dados por autores renomadíssimos, fizeram pesquisas sérias, né, controladíssimas, e que a gente tem que colocar em prática. Tem outro cara chamado Rashmas, ele é de 1959 também,
ele fez uma pesquisa, ele percebeu um estudo e ele percebeu que as pessoas elas equalizavam a ansiedade quando elas esperavam juntos, né? Buscando um denominador para se equipararem, tá? O que eu estou querendo dizer? A balada é um lugar bom para você encontrar a menina? É. Um lugar bom mesmo para você conhecer uma menina ou um rapaz é numa entrevista de emprego. Por quê? Os dois estão com ansiedade lá no topo, entendeu? Eu tô dando uma dica, tô dando um toque assim, né? O que eu tô querendo dizer em português claro? Qual que é o melhor lugar para você conhecer as pessoas? Seja mulher, seja homem, seja amigo, enfim. Seja com segundas intenções, sem segundas intenções. Lugares onde vocês estão colocados diante de estresse, sabe? Eu conheci um cara uma vez, esse cara pegava todas as minas quando a gente ia no Play Center. A gente era moleque, na escola e tal. Só que ele tinha uma peculiaridade que ele fazia, lógico, ele não sabia dessas pesquisas e tal, né? De 15 anos, não sabia dessas pesquisas, mas enfim. Ele fazia de modo meio empírico que funcionava, mas que hoje eu entendo. Geralmente ele pegava geral, ele pegava ficava com várias meninas no Play Center. Porque ele ia sozinho nos brinquedos mais perigosos e esperava alguma menina que ia sozinha. E ali no brinquedo, na fila ele já começava a brincar e tal, descontraído, um cara boa pinta, molecote boa pinta, descontraído. Né? E aí, quando saíam do brinquedo, já eufóricos, não sei o que e tal, ele já começava a puxar um diálogo e aquilo fazia com que eles... Né? O moleque simplesmente era um pegador animal, entendeu? Ah, Harley, mas isso só vale pra ficar com a menina. Não necessariamente. Você vai na entrevista de emprego, o entrevistador ele vai te perguntar algumas coisas, você vai perguntar algumas coisas para ele, mas o que você tem que perguntar tem que ser impactante, para a adrenalina do cara subir. Ele não vai perceber isso, entendeu? E aí você mesmo vai controlando a situação para que ela se equipare, tá? Entendeu? Um vinhozinho, tá? Um outro fator que é importante na atração humana, nas atrações, é que geografia influencia sim nas relações, tá? Ah, vou namorar à distância. Cara, isso é exceção. Funciona em alguns casos, exceções, tá? E exceções só confirmam a regra. A regra qual é? Não funciona, tá? 99% dos relacionamentos, eu não sei se você sabe, mas vai saber agora, caso não saiba, à distância eles têm um problema. E acabam, né? Eles terminam, eles não continuam. Por que eu estou querendo dizer isso? Que quem não está perto de quem ama, acaba amando quem está perto. Tá? Quem foi que falou isso? Sou eu? Não, foi um pesquisador, né? Na verdade não foi um pesquisador, foi um músico chamado Stephen Hughes. Acho que foi. A proximidade física entre as pessoas que, por qualquer razão, mantém frequente contato, se correlaciona positivamente. E nisso acontece promoção de uma relação interpessoal de atração. Uma vez escutei um negócio num call center de uma amiga que, por sinal, fazia psicologia. Hoje ela presumo que já deva ter se formado. A Elaine, vou até mandar um salve para a Elaine. Ela era supervisora do call center e tal. Ela trabalhava lá com ela em outro setor, eu era da parte de TI e tal, mas ela conversava bastante, né, minha amiga. E ela me falou, e aí uma vez eu falei assim, porra, Elaine, é engraçado, né, como o pessoal aqui se mantém relações entre eles, o pessoal homem fica trai as esposas trai os maridos e tal, no call center. Não sei se você sabe, mas se não sabe vai saber agora, o call center é um lugar que as pessoas ficam estressadíssimas, muito pressionadas, né, tanto porque os chefes pressionam, quanto os consumidores que ligam pressionam. Então um cara que está lá só tomando pancada. Eles passam o dia inteiro lá, né? Não tem quase vida social, folgam pouquíssimo. E eu lembro que ela me falava o seguinte, porque o pessoal, Harley, eles vivem aqui dentro, né? Eles quase não têm casa, eles quase não se relacionam, as esposas não veem os maridos não veem as esposas, eles simplesmente trabalham. E são pressionados e tal. Aí, quando eu li a minha pesquisa, eu lembrei da Elaine, do jeito que eu estou lembrando agora, e falei, pô, a proximidade física, né, entre pessoas que por qualquer razão mantêm frequente contato se correlaciona positivamente. E nisso fortalece uma relação interpessoal. O que eu quero inferir? Eu estou inferindo que, vamos lá, elas sofrem muita pressão. O autor anterior falou disso, que as pessoas tendem a querer equiparar, né, elas
Elas sofrem a pressão, então elas se aproximam de outras pessoas, entre aspas, pelo medo, e começam a se comunicar para ver se elas equiparam, né, a ansiedade. Show? Então elas estão lá na situação de pressão, começam a conversar, e a proximidade física do dia a dia acaba com que fortalecendo esse laço e as pessoas se relacionam. Vê como as coisas se encaixam? Perceba quando a gente entra num diálogo profundo e num processo de reflexão, o autor ele nos dá as respostas dos eventos do dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Que a proximidade, ela fortalece ela tem um papel muito forte nas histórias de amor, nas histórias de amizade, né? E a convivência e a familiaridade, ela influencia essa relação. A proximidade torna a relação mais gratificante, e ter frequente contato com a pessoa conduz a uma procura de uma relação mais amistosa. Por quê? Você não vai querer brigar com uma pessoa que você vê sempre, porque senão o clima vai ficar insustentável. E o seu mecanismo de defesa psicológico já barra esses atritos. Então o que eu estou querendo dizer? Você conheceu a mina na balada, beleza? Ou conheceu ela em algum lugar. Abriu um contato, abriu um leque de comunicação, uma linha de comunicação. Tá? O que eu estou querendo dizer é que você deve, né, sempre entrar em contato, né, levá-las para sair, porque a frequência do levar a pessoa para sair, ou convidar a pessoa para sair, para que a frequência do contato, né, seja bom, positivo e fortaleça a relação. Você tem que ouvir o que a pessoa tem para falar e puxar da pessoa tudo que ela tem para falar, principalmente de mais estressante, de mais chato, de mais ruim, porque aí você equaliza o estresse, né? Você equaliza aí a ansiedade. O que eu estou querendo dizer? Você é esposo, escuta tudo o que a sua esposa tem para dizer de ruim. Escuta as coisas boas também, mas presta atenção nas coisas ruins, porque o que ela está fazendo ali é baixar a ansiedade. Fortalecido pelo dia a dia, torna-se uma relação mais amistosa. Isso vale para sua ficante, isso vale para o seu profissional, para o seu chefe, para o seu amigo, enfim, vale para tudo, tá? Lembrando, o que eu estou falando aqui não sou eu que estou falando porque eu acho que funciona. Estou falando baseado em autores renomadíssimos, tá? Em pesquisas sérias, que é o que a gente vê pouquíssimo hoje aí no mundo afora. Pesquisas sérias, né? Você vê muita gente falando, pesquisa do Ibope. Porra, Ibope, velho. Pesquisa do National Geographic. Primeiro, se você fundamenta a sua cultura no National Geographic, pô, se você falar de National Geographic lá na São Marcos, lá na PUC, lá na outra, os caras vão rir de você. O que eu estou querendo dizer é, estude coisas mais técnicas, mais no sentido de ser convalidadas, né, de serem validadas e terem um endosso de pesquisadores sérios aí, né? Aí você vai lá na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, no núcleo de psicologia, você vai falar com os doutores, os caras, eu vi no National Geographic. Os caras vão rir de você, entendeu? Agora cita esses caras que a gente está falando aqui pra ver. Cita. Você vê que os caras, porra, verdade e tal, né? A proximidade, ela nos dá a oportunidade de maior conhecimento mútuo, resultando aí numa maior capacidade, a predisposição de comportamentos que são vinculados à familiaridade, né? Você vai estar mais próximo, né? A familiaridade ela é decorrente da frequência dos encontros, né? Quem fala isso eu não, é um cara chamado Zajoni, tá? de 1968. Ele fez uma pesquisa e percebeu que as pessoas desenvolvem sentimentos mais positivos a objetos que são apresentados mais vezes, né? Aquela linhazinha tênue, né? Você não pode você vai sair com uma pessoa, você também não pode estar martelando toda hora, mas tem que estar sempre presente, de tempos em tempos. No finalzinho do vídeo eu vou explicar porquê. É mais ou menos assim: ser humano é igual rato, amor é igual água, beleza? Se você der água demais pro rato, ele morre afogado. Se você der água de menos, ele morre de sede. Então você tem que dar água de gotas. Pá. Tô falando isso porque um cara chamado Skinner fez uma pesquisa, tem mais ou menos negócio de condicionamento, onde ele dava pingos de água pro ratinho e tal. E aí, pra vocês entenderem melhor, eu devia falar isso no final, mas caso você esteja com ansiedade, eu vou falar agora logo, né? Imagina que você tem um rato, beleza? Aí, você bota ele numa caixinha, certo? Uma caixa de sapato. Aí lá na caixa de sapato ele tem uma barrinha onde ele pode apertar. E cada vez que ele aperta, cai uma gota d'água, beleza?
Aí vamos fazer uma analogia. Você tem uma namorada ou um namorado, você coloca ele na caixinha, tá? Põe lá uma barrinha para toda vez que ele bater, você dá um pinguinho de amor, um pouquinho de sentimento, um pouquinho de afeto, beleza? Vai parecer meio cruel o que eu tô falando, e realmente é. Mas você tem que racionalizar para que isso ocorra de maneira natural, né? Você não pode controlar todas as variáveis, está errado, mas enfim. Você deixa o ratinho sem água 10 dias. Aí toda vez que o ratinho... E aí você deixa seu namorado ou sua namorada sem água também uns 10 dias, beleza? Ou mais. E aí o que vai acontecer? O ratinho vai ficar com os olhos esbugalados, com muita sede. E aí, o que o ratinho vai... Sem querer, ele vai bater na barrinha, vai ter uma gota d'água. Ele tomou uma aguinha, vai ficar já mais relaxado e tal, não sei o que. Mesma coisa acontece com o seu namorado, sua namorada, com seu amigo, seu inimigo, enfim. Ele tá lá, louco, sedento por amor, então ele dá um cliquinho na barrinha, aí cai uma gotinha de amor, assim. Só que aí ele vai ficar batendo sempre. Quero amor, quero amor, quero água, quero água, quero água, quero água. E você, cada vez mais, você vai dar um pinguinho de... Logo quando ele for batendo no começo, você vai dando água, 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 amor, amor, amor. E aí ele vai começar a bater com mais força, porque ele quer mais, aí você tem que temperar e falar, não, pera lá, vamos dar de mais gota, né? Dá mais tempo, vamos demorar mais. O cara dá 300 batidinhas na água, em vez de ele ter 300 gotinhas, você dá só uma gotinha de amor, entendeu? Aí ele vai bater mais 600 vezes por mais uma gotinha. Quando você vai ver, o cara tá batendo 1 milhão de vezes por 2, 3 gotinhas, entendeu? Eu sei que é um negócio meio racional demais, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Eu acho que esse vídeo que a gente tá falando agora é legal, porque eu tô te ensinando exatamente o que você tem que fazer para pegar uma mulher, para conquistar uma mulher, desculpa pegar, mas é coloquial. Cultura machista, né? Foda, velho. Enfim, tô ensinando aqui como você manter o teu relacionamento. Olha só o que eu tô te ensinando. Como você manter o teu relacionamento, entendeu? E tô te ensinando a controlar as coisas para você ser feliz. Não se tiver me pagar por isso, tô fazendo de graça. Então clica aqui nesse negócio que tá aparecendo aqui, clica, abre as telinhas para ajudar a gente, beleza? Se você tiver dúvida de qual tô com problema, não sei o que, tá, posta aí embaixo. Não quero postar, todo mundo vai ver, sou tímido. Manda um e-mail lá pelo site do Ipsi, que eu, o Fredson, o Marcos, ou algum outro parceiro vai responder, tá? Se você quiser que eu responda, se manda põe lá a barrinha C, né, pra mim que eu vou responder. Mas vamos lá. Conflito por diferença ou animosidade. Sabe aquele pessoal que briga muito e acaba se apaixonando? Um pesquisador chamado... Na verdade são dois, né? Delstein e Collins, eles conseguiram provar, de 1951, que os conflitos, eles agravam a proximidade, né? Ao invés de separar. Pois as pessoas acabam se gostando. Sabe aquela velha metáfora de que as pessoas brigam porque se amam? Mais ou menos, isso não é verdade. As pessoas se amam porque brigam. É o que o cientista provou nessa pesquisa dele, tá? Porque é o seguinte, cara. As pessoas, elas... Lembra que eu falei lá no começo que elas tinham uma necessidade de provar para o outro que estão certas? Ego, velho. É foda. Entendeu? O que eu tô querendo dizer pra você brigar com a sua namorada, você brigar com seu marido? Não. Pra você brigar com a ficante? Não. Mas é pra você para você racionalizar, lembra da barrinha? Racionaliza. E esporadicamente, eventualmente... Não vou dizer nem pra você racionalizar. Aliás, não concorde com tudo. Concorde com o que você concorda. Com o que a pessoa quer que você concorde, você não concorda. Você é obrigado a respeitar, né? Você não é obrigado a aceitar. Eu ia falar pra você, de vez em quando já era uma briguinha pra pimentar a relação, mas eu não quero que você seja manipulador ao extremo, porque as coisas aconteçam naturalmente. Então, eventualmente, você pode até fazer isso, mas o ideal é que você seja você mesmo. Se você for você mesmo e outra pessoa for ela mesma, esporadicamente vocês vão se bicar. Isso é natural na relação. E o que o Delstein e Collins falou em 1951 é que realmente funciona assim. Aí alguém vai dizer assim, porra, Harley, mas você tá me citando só caras velhos. Lógico. Primeiro porque ninguém até hoje estudou isso melhor do que esses caras estudaram. E segundo, que esse períodozinho entre 1940 até 1945, foi quando terminou a Segunda Guerra, houveram muitos estudos nesse sentido, porque foi o momento em que, como Hitler tinha aquele conceito nazista, tinha um conceito de fascismo na Itália, de preconceito e tal, né? Que são temas diretamente ligados à atração humana. Esse tema foi muito estudado, ele foi muito esmiuçado. Então, provavelmente, os melhores autores vão ser daquela época, tá? E os estudos que você vê hoje vão ser sempre baseados desses caras.
Uma coisa que é legal é que quando você... Primeiro você tem que entender um pouco de linguagem corporal. Eu sempre recomendo um livro do Alan Pease e Barbara Pease. Eu acho que eu até tenho esse livro aqui. Eu vou pegar ele para mostrar para vocês. É esse livro aqui, ó. Ele vai sair ao contrário, mas eu acho que dá pra você ter uma noção. Isso aqui é barato, custa 20, 30 conto, tá? Faz uma vaquinha e compra. Pra você ter noção. Você vai aprender muita coisa nesse livro, pra você colocar na prática, no dia a dia. Também tem muita coisa nesse livro que eu não gosto, porque não tem embasamento científico. Esse é um desses livros que tem muito, eu acho, aconteceu comigo. Mas enfim, isso não importa, porque tem muita coisa lá que realmente funciona. Então é bom você ler. Tem um outro livro também, que é de Psicologia Social, do Haroldo Rodrigues. Tem lá um período, uma parte específica que só fala disso. Isso é um pouco mais caro, para pagar uns 70, 80 mangos. Mas vale muito a pena e é endossado. Esse eu recomendo também, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nesse livro de linguagem corporal, você vai aprender a se posicionar. Primeiro que a maioria das coisas que você diz não sai da sua boca, sai do seu corpo, né? Da linguagem corporal. E aí você, quando vai se comunicar com alguém, você tem que aprender a técnica de espelhamento, né? Técnica de abrir os olhos, de tamanho, de sorriso, enfim. São coisas que te ajudam bastante. Por que eu estou dizendo isso? Porque um cara chamado Festinger, ele falou assim, ó, nos processos de atração, a percepção de semelhança conduz a um sentimento positivo para outra pessoa. E isso facilita a atração. Por conta da redução de custo no processo de interação da pessoa conhecer a outra, né? E justamente porque as pessoas acham que se parecem, e quando se parecem vai ter menos polêmica, menos conflito, maior consenso e os resultados de satisfação para ambos. Então por isso que semelhança, você se comportar como a pessoa se comporta, você conhece o que a pessoa conhece. Eu costumo dizer para meus pacientes o seguinte: se você quer pegar a mina novinha, você tem que ler tititi, tem que assistir novela, tem que assistir malhação. Você quer pegar mulheres mais velhas, pegar de novo. Puta que bagulho machista, né, velho? Desculpa, pessoal. Enfim, se você quer se relacionar com pessoas mais velhas, você precisa, né, conhecer o que essas pessoas conhecem, se portar e se vestir como elas se vestem. Simples, cara. Percepção, semelhança conduz a sentimento positivo para a existência de atração. Por quê? Redução no processo de interação, né? A pessoa sem perceber, eu não gosto de falar inconsciente, mas sem perceber e inconsciente, de modo, entre aspas, inconsciente, não vai ver assuntos vai ver menos polêmica, menos conflito, maior consenso, resultado de satisfação para ambos, então isso vai facilitar, tá? Show de bola. O Festinger, ele ainda fala lá em 1959 que as pessoas de um grupo, elas procuram se comunicar e estabelecer um ponto de vista comum, tá? Formando como referência o desempenho e a posição das outras pessoas para estimar o grau da nossa habilidade e a correção das nossas opiniões, né? O Festinger, ele quer dizer que a gente busca pessoas semelhantes. É mais ou menos como se o puxa-saco, não estou falando para você puxar saco, mas por que o puxa-saco é reconhecido? Porque ele puxa saco? A maioria das vezes para ele é e para você é também, mas para o próximo que ele está puxando o saco, está achando que aquele cara é semelhante. E o que o puxa-saco está fazendo é se tornar semelhante do outro. O que eu estou querendo dizer para você não é para você puxar saco, mas para você fazer isso de maneira dosada, tá? Para você eventualmente se tornar a pessoa que a outra pessoa precisa que vê em você para que ela consiga gostar de você. Estou falando isso no começo de relação, tal, né, meu? Até porque a transparência tem que ser total sempre, tá? A gente não consegue racionalizar tudo. Tem um outro cara chamado Sullivan, que ele fala de uma parada chamada validação consensual. 1947, acabou de sair do pós-guerra, né? Acabou de sair da guerra lá em 1945. Ele diz que uma pessoa ela se torna significante para nós quando ela desenvolve na nossa cabeça um consenso a respeito do que a gente fala. Como assim? É o que a gente estava falando até agora. A gente tem que ter as mesmas afinidades, se tornar semelhante, tá? Tem um outro cara chamado Neil Combe, que é um pesquisador renomadíssimo. Ele escreveu em 1953, 59, 60 e 61. São várias obras, tá? Mas eu fiz questão de ler as 4 no meu TCC para poder chegar num consenso acerca do que esse cara falava, né? E condensei o seguinte: pessoas com atitudes semelhantes se tornam amigas.
Por isso que você vê as minas fúteis andando com as minas fúteis, as minas chatas andando com as minas chatas. Isso vale para os homens também, os caras chatos andando com os chatos e os fúteis andando com os fúteis. Você quer pegar uma mina fútil? Seja fútil. Eu falei isso com um paciente há pouco, coisa de um mês. Falei, pô, ele chegou em mim falando, Harley, não estou conseguindo me manter bem no trabalho, porque só tem gente vazia, não estou conseguindo sair com as meninas, porque eu só conheço mina fútil. Eu falei, velho, só tem gente vazia, torne-se vazia. Só tem mina fútil, torne-se fútil. Se você quiser se relacionar com essas pessoas, você tem que se comportar como essas pessoas. Né? É mais ou menos como, pô, por que você só você conversa com as minas do Tinder? Porque as minas do Tinder estão no Tinder, né? Você precisa ser como eles, né? Você vai no trabalho. É como se você entrasse no trabalho, numa empresa agora, você tem que dançar a música que eles tocam. Se você for diferente lá, eles vão começar a te tesourar. O Newcomb, ele acentua muito a importância da concordância no desenvolvimento da atração interpessoal. Você tem que usar o cérebro. Tem outro cara, que são dois irmãos, chama Valster e Valster, tá? Eles escreveram um texto em 1963. Eles fizeram algumas pesquisas e chegaram à conclusão de que as pessoas semelhantes... pessoas semelhantes, primeiro, que não é um fenômeno óbvio, né? Pois existem sempre diferenças que podem suscitar novas ideias. Eu te falei demais, ser semelhante não é ser igual, tá? E você pensar diferente eventualmente faz com que surjam novas ideias e novas maneiras de encarar os problemas do dia a dia. E nisso se apresentam aí novidades que são inesperadas e que são capazes de tornar a relação mais interessante e agradável. Acho que esse é um ponto que você tem que levar. Você não pode ser igual em tudo da pessoa, né? Você tem que suscitar novas ideias, você tem que fomentar novos assuntos e ajudar essa pessoa a desenvolver novas formas de ver a vida, tá? Que é mais ou menos o que eu te falei lá anteriormente, tá? Que eventualmente você precisa gerar uma briguinha. Eu ia falar isso, mas não falei. Por quê? Porque era justamente isso agora que eu queria expor, naquele momento eu não consegui. Você tem que ser semelhante, mas você não precisa ser igual. Porque quando você é igual, você não suscita novas ideias, né? O que eu quero dizer é justamente isso. Ajuda a pessoa a encontrar novas visões, a encontrar novas perspectivas, a se ver de uma maneira diferente. Tá? É você ser você mesmo e a pessoa ser ela mesma. O Inti, 1900 e tem outro detalhe. Tem outro detalhe aí que é o seguinte. Você tem sempre que racionalizar acerca da insegurança. Porque pessoas inseguras acerca da sua capacidade, elas se juntam aos seus semelhantes porque elas sabem que vão ser bem recebidas. Vão ser bem recebidas, né? Então você tem que sempre olhar se a pessoa costuma olhar para o chão, como ela anda, a postura que ela anda. Então, de novo, reforça a importância de você conhecer a linguagem corporal. Se você não quiser gastar muito dinheiro, compra aquele livro da Bárbara e do Alan Pise, que já resolve, que já ajuda. A bom mesmo é você ler autores melhores, tá? Se quiser algumas indicações, manda um e-mail aí, ou posta embaixo que eu indico. Aí vamos lá. As pessoas, elas buscam diferentes para se complementar. Ela busca pessoas diferentes para se complementarem, né? Para complementar o que falta em si próprio. Mas as pessoas semelhantes, elas sempre, eventualmente, aliás, na maioria das vezes, 99% das vezes, elas vão ter mais atração, tá? A existência dos sentimentos de semelhança, dos sentimentos positivos em relação ao outro, nos levam à disposição, a uma distorção psicológica da gente ver as pessoas semelhantes como elas são, né? A gente vê as pessoas, a gente não vê como elas são, a gente vê como a gente acha que ela é, né? O Newcomb, ele ainda fala, Newcomb, 1960, ele fala o seguinte, que a atração pessoal é acompanhada de atribuição de valor que gratifica o outro. Isso é verdade. Dizem que mulher gosta de dinheiro e carro. Isso é verdade? É. Isso é verdade. O homem também gosta de dinheiro e carro. Luxo, viagem, né? Embora ele não esteja falando de valor, eu estou pegando de valor nesse sentido, tá? O valor que ele está implícito na frase do Newcomb agora é valor sentimental, é valor de ideias, né? Morais. Mas o que eu estou querendo dizer, eu sei que você entendeu isso, mas eu também estou pegando um gancho. Valores financeiros, valores materiais também, né? Fazem com que a atração ocorra. Lembra que eu falei que as pessoas buscam semelhantes, né? Que as pessoas fúteis.
Por isso que você geralmente vê ator se relacionando com ator, você vê rico se relacionando com rico, porque a semelhança ela faz com que as pessoas, né, se aproximem. O Newcomb, ele disse nessa pesquisa que tem que ter simetria na relação, né, que é o que a gente está falando desde o começo, basicamente a mesma coisa. Não, basicamente a mesma coisa não, a gente está falando as coisas parecidas, mas que são diferentes e que se aplicam de modo que muitas vezes divergem. Essa simetria ela ocorre quando o A e B eles têm uma relação em que a percebem de modo pela qual cada um reage em direção a um objeto determinado. A existência de um elo entre A e B provoca aí uma busca de simetria. Por isso, lembra que no começo eu falei que as pessoas, quando elas têm aqueles, entre aspas, picuinhas, elas começam a se gostar? É justamente porque elas estão em busca da simetria. Uma vez na faculdade, tinha uma menina que não ia com a minha cara. Estou dando um exemplo, tá? Não estou falando de uma experiência. Não ia com a minha cara. Porque a gente falou disso, eu lembrei agora. Não lembro o nome dela, acho que era Carolina. Não lembro, foi no começo da faculdade. Ela não ia com a minha cara. Não era Carolina. Carolina era amiga dessa menina. Eu não lembro. Não ia com a minha cara. Aí uma vez ela falou pra mim, ela chegou lá e falou logo, não vou com a sua cara, não sei o que. Eu falei, ótimo, melhor que isso, impossível. Ela já murchou. Aí ela é porque tem alguma coisa, né? Eu falei, melhor que você tenha alguma coisa que não tenha nada por mim. Mas eu não tinha segundas intenções com essa menina e nem acredito que ela tenha comigo, né? Mas eu estou querendo dizer aqui é justamente que a busca dessa simetria ela acontece quando as pessoas são diferentes, né? Se convergem. Há vários tipos, uma coisa que tem que ficar clara é que existem vários tipos de atração interpessoal, né? E segundo Newcomb, admiração, aceitação, valoração, além de outras que seriam identificadas aí com papel gratificante desempenho por uma pessoa em relação a outra. Aqui no meu roteiro eu ia falar sobre amor, né? Que o nosso objetivo era manutenção, tal, de atração, término de atração. E aí a gente entrou num tema aqui que foi amor. Eu não sei se eu devo falar, se eu devo comentar sobre isso, porque bem, vou falar, vai. Lembra que eu falei do amor, dei o exemplo do ratinho, o exemplo da água, tá? E eu falei do Skinner. Realmente Skinner estudou isso, tá? E eu fiz uma analogia, uma metáfora que não foi do Skinner. O Skinner fez a pesquisa dele, percebeu esse negócio do rato da água aí, de ele bater várias vezes e tal. E eu fiz a mesma metáfora, analogia, usando o amor, né, o sentimento. E agora eu achei um pesquisador que ele endossa isso que eu falei. Que ele coloca dentro desse modelo mecanicista a teoria do amor. O nome desses caras é Timbaud e Kelly, 1969. Ele diz que parece excessivamente mecanicista, o amor parece excessivamente mecanicista, baseado no poder de reforçamento e punição, da emissão de comportamentos gratificantes ou onerosos. Foi justamente o que eu falei lá no começo. Você deixa o cara sem amor um ano e aí você dá um ping de esperança, o cara muda completamente, está a seus pés. Cara, o cara tá falando aqui, ó. Entendeu? O que eu quero dizer? Que realmente o que a gente está falando são coisas endossadas por pesquisas científicas, que por isso valem muito a pena que você, né, coloque em prática. O amor, o Skinner fala que o amor não é nada mais que outro nome para reforço positivo. O que é reforço positivo? É você dar coisas agradáveis, né? É você aumentar um comportamento, você estimular que um comportamento se repita, dando algo para essa pessoa, algo agradável para essa pessoa, né? Isso é reforçamento positivo. Então, para que seu marido seja sempre fiel, você tem que dar estímulos para que ele, né, você deixa ele com sede e dá uma gotinha d'água. E aí você cada vez sempre dá uma gotinha d'água. E também se ele achar água em outro lugar, você chupou, né? Perdeu o Playboy. Então você tem que tomar cuidado para dar água, né? Em doses homeopáticas. Você sabe que, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora, e provavelmente você sabe,
que entre veneno e cura é só dosagem. O Haroldo Rodrigues ele fala que dentro da atração surge uma determinante, que é o amor, que foi e ainda pode ser conceituada como uma atitude mantida por outra pessoa em relação a uma outra pessoa, a qual envolve uma predisposição para se comportar de maneiras relativamente agradáveis para essa pessoa. Então o Haroldo Rodrigues está falando, se mantenha sempre no mesmo pique, sem nhenhenhen, sem mimimi. Se você for nhenhenhen de mimimi, faça isso de maneira racional e controlada, com um objetivo, tá? Bistronck, em 1992, é algo mais recente, ele mostrou o amor como sendo diversas coisas diferentes, né? Mas simultâneas. Mas em termos comportamentais, que é o que a gente está dizendo agora, Zick Rubin, em 1973, define como dar apoio moral, emocional ao outro, fazer o outro se sentir mais feliz, mais seguro, relaxado. Quando o outro está perto, revelar fatos íntimos, tolerar as demandas da relação e manter a relação. Em português, claro, é tudo que a gente falou lá em cima, resumido numa frase só que lá em cima a gente deu exemplos, tá? Porque se lê isso aqui, você não, que tem a ver, o cara está filosofando. O nosso objetivo aqui é botar em prática, tá? A gente está falando de relações amorosas, mas poderiam ser de trabalho, de amizade, tá? Mas enfim, o que importa é que romances aí, segundo Walster e Hartfeld, né, podem começar numa torrente de paixão que, se sobreviver, vai evoluir para um companheirismo, né, de intimidade e compromisso. Se não, tchau e bênção. Relação de trabalho é a mesma coisa. Pessoal, espero que você tenha gostado do nosso vídeo, espero que você dê certo aí, coloque as práticas. De novo, segue a gente no Instagram, @HardayPacheco, @ipsi. Aqui embaixo ó, vai aparecer uns bannerzinhos do Google. Clica nesse negócio aí, deixa abrir a telinha. Não precisa comprar nada. Lembre-se que eu não quero te vender nada, só quero que você dê uma clicada aí. Valeu, muito obrigado. Se precisar de alguma coisa, se inscreve no nosso canal, que isso também é importante, tá? Valeu, obrigado.